Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Essa é a aula de introdução ao texto 10 e ao que vai acontecer daqui para frente no nosso curso preparatório para a prova de redação do processo seletivo de ACTs 2022 em Santa Catarina, para os professores que desejam participar desse processo seletivo. Como todo mundo já sabe, a redação é uma novidade esse ano, a redação foi acrescentada às provas, que normalmente eram objetivas, continuam existindo provas de conhecimentos gerais e conhecimentos específicos, mas a redação foi acrescentada como um diferencial e é a oportunidade que se tem para conseguir uma nota maior, um resultado melhor e depois, com uma classificação melhor, obter chance de escolher o local de trabalho. Essa gravação está sendo feita ainda aqui em agosto, portanto, não saiu ainda o edital ele vai ser divulgado em setembro, a gente vai se debruçar no texto 10 sobre o edital, junto com vocês, para analisar todos os quesitos, como vai ser avaliada a redação, então essa aula aqui inaugural, essa aula de introdução gratuita, ela tem a finalidade de dar algumas dicas e mostrar um pouco o que se pede, geralmente, em provas de redação. Em provas de redação como o Enem, por exemplo, é uma das mais conhecidas, em vestibulares, ou em outros tipos de concurso, que são provas de redação dissertativa, de dissertação. E a gente vai explicar um pouco mais, vamos passar rapidamente sobre alguns conceitos, né? Não é uma aula para durar muito tempo, né? A gente quer chegar mais na frente, lá em setembro, junto, e aí sim, passar os conteúdos de acordo com o edital, para que a gente foque bastante e objetivamente no que vai ser pedido e no que vai ser avaliado na prova de redação. O texto 10, lembrando, ele está no Facebook, ele está no Instagram, como texto 10 ACT, texto 10 ACT. Você pode entrar lá, curtir a nossa página, lá tem várias dicas. Também estamos no WhatsApp, temos já grupos formados no WhatsApp, onde a gente divulga dicas gratuitas diariamente, de texto, né, dicas de redação, e a nossa proposta no texto 10 é de, mais do que oferecer essas aulas para vocês, e oferecer um conjunto de aulas para preparar quem ainda não se sente totalmente à vontade com a escrita, com texto, com uma prova de redação, corrigir, acompanhar, fazer, propor temas e corrigir as redações, porque não tem como fugir da prática de escrever. Durante esse período, até a prova, e eu já vou colocar aqui, vou aproveitar enquanto a gente vai falando sobre isso, o calendário, não tem como fugir de treinar bastante, de escrever diariamente, ou pelo menos separar 2 dias por semana, de acordo com o tempo de vocês, mas principalmente no mês anterior à prova, separar 2 dias por semana, pelo menos, fazer 2 redações por semana, 3 redações por semana. Quanto mais redações forem feitas, mais vocês vão se adaptando à maneira técnica como deve ser escrita uma redação nesse tipo de processo seletivo, e mais fácil vai ficando para vocês chegarem no dia da prova e terem menos problemas e terem menos dificuldades para enfrentar esse processo seletivo, que vai reunir vai ter bastante concorrência, como todos os anos, né? O processo seletivo funciona para 2022, 2023. Então, eu vou compartilhar aqui rapidamente uma tela com vocês, em que a gente tem aí rapidamente aqui, só colocar a nossa proposta aí, né? Nós somos o texto 10, então, reiterando, texto 10 é um curso de redação para o processo seletivo de ACT 2022, da Rede Estadual de Ensino de Santa Catarina. Tem aí o nosso e-mail, como eu falei, as redes sociais.
Já temos bastante, mais de uma centena de pessoas nos seguindo nos grupos de WhatsApp. A gente vai deixar o número depois também aí, tá aqui na descrição do vídeo. Aliás, links e o número de contato do WhatsApp para entrar nos nossos grupos, onde recebem dicas, onde você pode receber dicas gratuitas e diárias, né? A data do processo seletivo, para quem não sabe ainda, acho que todo mundo sabe, a inscrição ela vai de 1º de setembro a 30 de setembro, então tem um mês para vocês se inscreverem, tem uma taxa lá para inscrição, entrega de documentos para a prova de título também em setembro, e a prova acontece no dia 24 de outubro desse ano, 24 de outubro desse ano, com a divulgação da nota da redação no dia 19 de novembro, né, quase um mês depois vai ser divulgada a nota de redação e a homologação do resultado no dia 13 de dezembro. As provas, elas não são mais eliminatórias, como eram no passado, essa é uma novidade desse ano, elas são classificatórias para o biênio 2022 e 2023. As provas se consistem de 20 questões objetivas, sendo 10 de conhecimentos gerais, 10 de conhecimentos específicos, mais a redação, né? Essa é a novidade desse ano. Em setembro, já foi dito, serão abertas as inscrições. Agora a gente entra na questão do que é a redação, né? Ainda que a gente não tenha o edital, ainda que o edital ainda não tenha saído, nessas provas, geralmente se pede uma redação dissertativa argumentativa. Um texto dissertativo argumentativo, que nada mais é do que escrever uma redação em terceira pessoa. Isso é uma coisa natural, nunca em primeira pessoa, né? Em primeira pessoa, geralmente é quando se pede uma redação narrativa. Muitos professores de português, de língua portuguesa, estão acostumados com isso, a pedir para os seus alunos, mas numa redação de concurso, numa redação de vestibular, numa redação de um processo seletivo como esse, se costuma pedir uma redação dissertativa argumentativa, em que você vai ter que dissertar, apresentar argumentos e, geralmente, defender uma ideia, defender um ponto de vista a respeito do assunto proposto, do tema proposto, e a gente vai falar em outras ocasiões, mais para frente, vamos falar sobre possíveis temas, geralmente temas têm a ver, se seguir o padrão do Enem, tem a ver com a realidade, ou com acontecimentos atuais, e, com certeza, né, ou provavelmente relacionados à educação também. A estrutura de um texto dissertativo argumentativo, ele é aquele velho clichê de introdução, desenvolvimento e conclusão, um parágrafo para introdução, 2 parágrafos para desenvolvimento e um quarto para conclusão, o último para conclusão. Esse desenvolvimento é onde fica a parte da argumentação, a parte onde você vai argumentar, né? Você vai introduzir a tese lá no início, de acordo com o tema proposto, vai desenvolver uma tese lá na introdução já, vai argumentar, vai usar argumentos variados para desenvolver o texto ao longo dos 2 parágrafos seguintes e depois vai concluir, geralmente, pelo menos é assim no Enem, com uma proposta de solução para um problema. De solução para um problema que vai ser posto no tema da redação. No tema da redação, por exemplo, no Enem do ano passado, né, teve o Enem digital, a questão era as desigualdades no Brasil, as desigualdades regionais no Brasil. No Enem presencial, o tema era sobre os estigmas da doença mental, de pessoas que sofrem com doença mental e soluções possíveis para esse problema, né? Aí tem algumas dicas que a gente também vai passar nas próximas aulas sobre o ato de escrever, sobre o processo de escrever, né? Escrever é pensar, então, antes de tudo, escrever, não vou mentir, eu sou jornalista formado, tenho mais de 20 anos de profissão, de escrita, principalmente em jornal impresso, quando existia jornal impresso, depois em internet, trabalho atualmente com textos jornalísticos, textos de divulgação, releases, que são textos diferentes desses textos de dissertação, mas tenho o hábito de escrever diariamente, então, assim, ao longo dos últimos 20 e poucos anos, faço isso diariamente. E escrever é pensar, porque você não tem como escrever um bom texto se você não pensar a respeito do que você vai escrever. Assim, ninguém sai escrevendo
sem dados, sem informações, simplesmente, a não ser que você queira fazer uma coisa, né, mais no reino da fantasia, alguma coisa nesse sentido. Mas quando é um texto argumentativo, quando é um texto de uma dissertação, você vai ter que pensar toda a estrutura, por isso existe uma folha de rascunho, você vai ter que planejar como vai ser essa escrita, vai ter que calcular o número de linhas, tem um número de linhas mínimo, um número de linhas máximo, né, como você vai chegar ali nessa estrutura de 4 parágrafos e que argumentos você vai usar, né, escrever também é reescrever, é importante dizer isso, já outra dica aqui, escrever é reescrever, por isso também a folha de rascunho é importantíssima, você vai reescrever o texto, você vai escrever o texto, depois você vai ter a oportunidade de passar limpo para a folha de resposta, para a folha oficial, e ali você vai reescrever a sua redação, provavelmente já corrigindo e retirando alguns excessos dos textos, isso a gente, no grupo de WhatsApp, nos últimos dias, a gente já falou a respeito sobre cortar excessos de palavras, geralmente adjetivos às vezes ficam sobrando, são palavras que sobram no texto, ou que fazem o texto ficar muito grande, e às vezes não ter, ficar maior do que deve num espaço que tem que caber, então, assim, cortando adjetivos ou cortando palavras excessivas, sobra mais espaço para argumentação, que é o ponto fundamental, da redação, assim, o argumento que você vai usar, e a defesa desse argumento, a coerência desse argumento, e para escrever tem de saber no sentido de que vocês têm que estar bem informados a respeito dos acontecimentos atuais, a respeito do que acontece na educação no Brasil atualmente, em Santa Catarina, do que acontece, dos acontecimentos na atualidade na política, no cotidiano, né, porque esses conhecimentos costumam ser pedidos em concursos, né, em concurso do Banco do Brasil, por exemplo, agora se pede provavelmente temas de redação vão estar relacionados a banco, e o Open Bank agora é dos assuntos mais quentes do momento para ser pedido, uma prova de redação para quem vai fazer um concurso bancário, por exemplo, para quem vai fazer um concurso de redação relacionado, um concurso de professor, provavelmente vai ter um assunto relacionado à redação, à educação. Então, vocês têm que estar bem informados sobre como está a educação no Brasil. A gente vai falar um pouquinho mais adiante aqui ainda nessa aula de um exemplo de texto sobre esse assunto da educação. Então, assim, tem que ler muito, saber no sentido de se informar é muito importante, não só por TV, mas por jornal também, assim, por sites, por texto escrito, porque aí vocês já pegam, além da informação, né, que é importantíssima, para depois também embasar o texto de vocês. Vocês vão poder embasar o texto com os argumentos de vocês, com o conhecimento que vocês tiverem, mas também ajuda vocês na ortografia, a conhecer novas palavras, eventualmente, a conhecer estruturas, né? E aqui, agora, a gente vai pegar ainda, reiterando que a gente não está, né, esse vídeo está sendo gravado em agosto, ainda não foi lançado o edital, mas a gente vai pegar a principal referência que a gente tem hoje de redação, ou de texto de redação dissertativa comentativa no Brasil, que é a do Enem, a da prova do Enem. A prova do Enem, ela é avaliada em 5 competências, em 5 principais competências. A banca depois examina, né, quem for examinar a prova dos alunos, examina com base nessas 5 competências que estão descritas aí, né? A primeira delas, e é inevitável que vocês também, talvez nem todas, a quinta talvez seja mais ali, não a menos importante, mas ela pode variar de acordo com o concurso, mas as outras 4, com certeza, elas vão ser pedidas, elas vão ser avaliadas numa redação como a do processo de ACTs. A primeira competência é óbvia, é o domínio da modalidade da escrita, o domínio da modalidade formal, da escrita formal da língua portuguesa. O que significa que você vai ter que escrever de acordo com não com a maneira como se fala, não com a maneira coloquial, mas com uma maneira formal, que não significa, não confundir, com uma maneira rebuscada, não significa usar palavras rebuscadas, não é isso que vai tornar o seu texto melhor ou que vai fazer
a sua nota melhorar. Significa escrever simplesmente da maneira formal, como se escreve formalmente, e não usando gírias e palavras que são mais usadas no dia a dia, na modalidade, nas conversas, né? A competência 2 é compreender a proposta da redação, por isso você vai ter que entender, óbvio, interpretar o que se pede ali e aplicar os conceitos das áreas de conhecimento para desenvolver o tema. Geralmente, nessas provas, no Enem, pelo menos, em outros concursos, são colocados textos motivadores, são chamados textos motivadores, para que você justamente se motive, se inspire naqueles textos, né? Se vai discutir, por exemplo, como eu citei, a questão da desigualdade regional, que foi o tema do ano passado do Enem, a desigualdade regional, vão ter ali 3 textos de alguns autores, pode ser um texto de jornal, pode ser um texto de algum autor referência no tema, falando sobre a desigualdade entre as regiões do Brasil. E dali você vai se inspirar e vai poder usar, inclusive, algum trecho, pequenos trechos, nunca copiar exatamente tudo que está escrito ali, mas usar, se inspirar naquilo ali, para escrever, para desenvolver a sua própria tese a respeito das desigualdades do Brasil, se fosse o tema, né? Como foi no ano passado, como foi no Enem. A competência 3 do Enem é selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações. A gente entra nisso mais adiante, um pouco mais adiante, logo em seguida. A 4, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos. Parece complicado isso, mas não é necessário para a construção da argumentação. Os mecanismos linguísticos são palavras, são as expressões que você vai ter que usar para encadear as ideias, para encadear o pensamento, encadear uma ideia com a outra, uma frase com a outra, né? Quando se fala em mecanismo linguístico, parece dá um susto, mas não é nada além de expressões que todo mundo está acostumado, que a gente vai entrar também nisso e vai falar a respeito ao longo desse período no texto 10. E a quinta competência, elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. O que é essa proposta de intervenção? É você apresentar uma solução para o problema. No caso, de novo, da desigualdade regional do Brasil, você chega ao final do texto dizendo uma solução para o problema, lembrando sempre em terceira pessoa, né, dizendo que uma solução para o problema, eventualmente, passa por políticas públicas, políticas públicas envolvendo o governo federal, principalmente o governo federal, já que fala em desigualdades regionais, então tem muito a ver com a União, e aí você vai apresentar alguma proposta de intervenção, dizendo qual seria a solução para que se diminuam as desigualdades regionais, né? Então, essas são as competências. Legal aí dar um print nessa tela para vocês saberem bem. A gente entra de novo aqui, vou entrar em mais detalhes em cada uma dessas competências, a partir da competência 1, voltando lá na primeira competência, que é a questão do domínio da língua, do domínio do português, né? Do domínio do português. E, de novo, usando o Enem como referência. A gente não tem o edital ainda, mas isso aqui certamente vai servir para todos vocês. Isso aqui é o padrão, isso aqui é tirado do próprio site do INEP, que faz o Enem. É bem grande, tem um documento, aí vocês estão vendo talvez ali, tem 78 páginas só na competência 1, isso é usado para os examinadores, para quem vai avaliar e dar a nota para o aluno que faz o Enem, né? Então, assim, cada examinador, a banca tem um documento em qual tem que seguir, cada um deles seguir aquela norma ali para poder avaliar, e cada competência tem de 0 a 5, né, são 6 possibilidades de nota, né, sendo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, portanto, de nota de acordo com aquela competência. Então, no caso da língua, do domínio da língua, é isso, a pessoa vai tirar 0 se a estrutura sintática não existir, ou seja, se ele não conseguir escrever bem, se não mostrar domínio da língua portuguesa, se errar totalmente o português, ortografia,
né? Principalmente ortografia mesmo, principalmente ortografia. A gente está falando aqui de escrever corretamente as palavras. E aí você vê que vai aumentando a nota, 1, 2, 3, 4, até chegar a 5, que é a máxima nessa competência, se tiver um texto correto, se as palavras forem escritas de maneira correta. E notem que a quinta, para tirar a nota 5, a nota máxima no Enem, nessa competência, a estrutura, ela pode ter uma falha, quer dizer, assim, não é, para tirar a nota máxima, não... e acontece muito isso, se vocês procurarem as redações do Enem que estão disponíveis na internet, que tiraram nota 1000, a nota 1000 é a nota máxima do Enem, as redações do ano passado, você encontra um erro, algum errinho de português, seja ali uma vírgula num local que não deveria ter, entre sujeito e verbo, né? Isso é um erro crasso, colocar vírgula entre sujeito e verbo, mas é um erro eventual, e tem pessoas que cometem uma pequena falha nessa competência do domínio formal da língua, e mesmo assim tiram a nota máxima. Então, isso mostra que há uma certa tolerância também com essa questão. A competência 2, rapidamente, passando também, vamos passar muito rápido por todas elas, porque depois a gente vai entrar mais a fundo em cada uma. Como eu disse, o importante é praticar, e a gente se propõe no texto 10 a oferecer temas e corrigir as redações, reiterando, corrigir as redações. Quem se inscrever, quem nos acompanhar, a gente vai estar disponível, especialmente para corrigir as redações personalizadamente, assim, de cada um, não dando nota, mas assim, apresentando quais são os erros, no que pode melhorar, no que pode evoluir, no que foi bem, no que não foi. Voltando aqui, a competência 2, ela tem a ver com a compreensão da proposta da redação, como a gente disse antes, e aqui, de novo, tem aqui as notas de 1 a 5, né, de 1 a 5, assim, na compreensão do texto, na compreensão da proposta de redação, sendo 1 quando tangencia o tema, aquele texto está escrito, como está escrito aí, composto por um aglomerado de palavras, ou seja, assim, junta várias palavras, mas não traz o conhecimento, não traz uma dissertação, realmente, não está concatenado, as ideias não estão concatenadas. 2, abordagem completa do tema, e aí tem, assim, outros critérios ali, abordagem completa do tema com 3 partes do texto, repertório baseado nos textos motivadores, repertórios não legitimado, repertório legitimado, mas não pertinente ao tema, aquela nota meio termo ali, até o repertório, essa aqui é a nota máxima, quando você compreende o tema, você desenvolve as 3 partes do texto, introdução, desenvolvimento e conclusão, e você tem um repertório legitimado e pertinente ao tema com uso produtivo, né? O que significa isso é meio subjetivo, mas você extrair tudo que você pode daquele tema e fazer uma redação produtiva, com proposta de solução do problema de intervenção, como pede no caso no Enem. A gente vai ver se isso se repete também na prova, no processo seletivo de ACTs. A competência 3, a gente fala daquela coisa de selecionar e relacionar as informações, né? A selecionar diz respeito à habilidade de escolher a partir do repertório dos textos motivadores, como eu falei antes, né? Vão existir também nesse processo seletivo, é muito provável que existam textos motivadores. Os textos motivadores são esses textos, por exemplo, se falar de educação, como a situação da educação atual no Brasil, né? Vão ter ali alguns textos de autores conhecidos, e com base naquele repertório, naqueles textos motivadores, e no seu próprio repertório, notem ali, aqui, ó, nessa parte aqui, no seu próprio repertório, isso serve para o Enem, mas serve também para todos os outros concursos, o seu próprio repertório, o seu conhecimento construído ao longo, no caso do Enem, da vida escolar do participante, mas ao longo da sua vida, no seu repertório, você pode usar também para argumentar. Né? É muito importante isso, não só retirar dos textos motivadores, dos textos que vão estar ali na prova de redação, mas usar o seu próprio repertório. Daí a importância de estudar, de ler bastante, de ler muito daqui até o dia da prova,
de estar bem informado, de ler notícias, de acompanhar o noticiário e principalmente no que se refere à questão da educação, para sempre estar atualizado, ter repertórios, anotar coisas importantes, coisas que você depois pode se lembrar, pode ser útil para você desenvolver na prova, né, no dia da prova. Né? E relacionar, a questão de relacionar é relacionar uma ideia com a outra. Relacionar uma ideia com a outra, a gente depois passa aqui por organizar também, organizar o pensamento, fatos, opiniões, também vão passar por tudo isso, né, também é longo aqui a competência 3, né, interpretar, o participante deve ser capaz de interpretar informações, fatos, opiniões, argumentos corretamente, vamos passar por isso. Aqui é bastante grande, mas vocês vão ver que a redação, ela tem que ser simples. Ainda que aqui a estrutura para correção da redação pareça, talvez um pouco complexa, a redação, ela tem que ser simples. A redação tem que ser simples. A redação, ela tem que ser direta, em ordem direta, ela não é porque aqui talvez tenha alguma coisa um pouco mais difícil de ser compreendida no próprio texto aqui dos avaliadores, que a redação tem que ser complexa. E a competência 4, demonstrar os mecanismos linguísticos, aquilo que a gente falou, palavras desconexas, aquilo ali é nota 0, e aí depois a nota máxima é quando tem uma presença, a nota 5 ali, a máxima nessa competência, a presença expressiva de elementos coesivos, inter e intraparágrafos, e raras ou ausentes repetições. O que significa isso? Presença expressiva de elementos coesivos. Coesão é quando tem um interparágrafo, significa dentro do próprio parágrafo. Então, assim, você está escrevendo uma frase, você diz a educação no Brasil sofre com a crônica falta de investimentos pelo setor público. Porém, nos últimos anos, houve, e aí, esse porém é um elemento coesivo. Esse porém, ele faz uma relação com o que foi dito antes, está dentro do mesmo parágrafo, mas ele faz uma relação com o que vem depois. Porém, essa é uma expressão de, digamos, de negação. Ela refuta um pouco aquilo que foi dito. É uma expressão coesiva. Pode ser outra. Pode ser, no entanto, aquilo que também se diz bastante, portanto, sendo assim, primeiramente, em primeiro lugar, segundo lugar, sabe? Entre um parágrafo e outro, depois que você começou a introdução, você vai para o segundo parágrafo, você começa com, bom, primeiramente, sendo assim, ou conforme fulano, conforme dito, conforme mencionado acima, né, conforme até chegar na conclusão, sendo assim, portanto, né, todos esses elementos são elementos de coesão do texto, são expressões que fazem o texto, encadeiam o texto, tornam ele mais fluido e tornam ele com mais fácil compreensão de mais fácil compreensão para quem está lendo e faz ele ter mais sentido, né, porque assim, uma ideia está ligada à outra. Um texto bem escrito é um texto que está conectado do início ao fim, ele faz sentido e ele tem uma estrutura lógica que você tem começo, meio e fim, e ele vai sendo encadeado de maneira que você vai lendo e vai entendendo, e não é interrompido subitamente por uma ideia introduzida do nada, né, que aparece de repente sem ter sido apresentada antes. Então tem que ter esse início, meio e fim, essa fluidez. Também é uma questão subjetiva, não é nada matemático, mas é uma coisa que a gente vai trabalhar e a gente vai trabalhar lendo e escrevendo. E a quinta competência, essa fala de elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, né, o problema, seja qual for, no caso agora a gente citou aqui da educação, qual é o problema, como é que soluciona, de repente um possível tema seria a educação na pandemia, né, um tema que cai de maduro, como é que a educação, quais seriam as soluções para esse momento em que a gente vive, uma pandemia duradoura em que as crianças na sala de aula, os adolescentes, os jovens, enfrentam
e os professores também enfrentam esse dilema e essa dificuldade de aula presencial, de ter que se adaptar a um ensino também remoto, aulas distante, como isso tem, como é que o poder público pode interferir, como vocês acham que pode interferir, respeitando os direitos humanos. Ali está, respeitando os direitos humanos é fundamental no Enem, né? Talvez não seja pedido claramente no edital, mas é óbvio, isso é uma questão óbvia, respeitando os direitos humanos, porque não pode ser apresentada uma proposta que passe por cima dessas ideias já consolidadas, das ideias já consolidadas de respeito ao próximo, né? Então tá ali, nota 0 para quem não apresenta proposta nenhuma de intervenção, ou apresentar uma proposta nada a ver, elaborada, relacionada a outro tema, outro assunto, e a nota máxima para quem elabora muito bem uma proposta de intervenção detalhada, relacionada ao tema, articulado à discussão, desenvolvida no texto. Para completar essa breve aula aqui, essa breve aula inaugural, digamos assim, essa breve introdução ao texto 10 e ao que vão ser as próximas aulas em vídeo, né? Eu passei muito rápido aqui todas as questões para introduzir mesmo assim a essência do que é uma prova de redação dissertativa argumentativa. Isso vocês têm que ter bastante claro. Dissertativa argumentativa é uma dissertação com argumentos, vocês vão escrever em terceira pessoa, vão defender uma tese de acordo com o tema proposto, com início, meio e fim, introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e um de conclusão, né? Esse aqui é como faz o Enem. Eu vou pegar um exemplo assim, para vocês entenderem a diferença entre o texto dissertativo e argumentativo e outros tipos de texto, né? Um texto narrativo é um texto, como eu citei lá no início, é um texto em primeira pessoa, um texto em que você narra um acontecimento, em que você narra alguma história, em que você opina, talvez, em que você também... Um texto opinativo é um texto em que você dá uma opinião em primeira pessoa, né? Narrativo, você também narra em primeira pessoa. Uma dissertação, um outro tipo de dissertação é a dissertação expositiva, é uma dissertação em que você expõe fatos, você expõe alguma coisa. Isso tem muito a ver, por exemplo, com textos jornalísticos, com matérias, com reportagens, textos em que são expostos os fatos de algum acontecimento. Não é isso que se quer. Não é isso que se quer numa redação de concurso, uma redação de um processo seletivo como esse, em que você simplesmente expõe, por exemplo, a situação da educação no Brasil, a situação da educação durante a pandemia com os fatos. A pandemia aconteceu na Covid-19, a partir de março de 2020, as aulas foram interrompidas e você vai expondo os fatos e não traz elementos para solucionar aquele problema, não traz argumentos em cima deles que façam, que tornem, que enriqueçam aquela dissertação de maneira a apresentar uma solução, de maneira a apresentar alguma coisa nova e relacionada ao tema, né? Então, não vai se tratar de um texto dissertativo expositivo. O mais próximo, talvez assim, um texto, e aqui já vai ficar mais uma dica de leitura para vocês, para um texto dissertativo argumentativo, são editoriais de jornais. Editoriais de jornais, eles não são, e aí eu estou falando de jornais, o melhor seria, a minha recomendação, se inspirar em grandes jornais no Brasil, independente da questão ideológica de cada um, de quem, né, tem jornais de todos os insights também, eu falo jornais, mas insights de vários matizes ideológicos. Um texto editorial é um texto em que se defende um argumento, se defende uma opinião, se expõe fatos também e faz a defesa de uma opinião. É diferente de um texto jornalístico, uma matéria simplesmente expositiva. Então, a minha recomendação é que vocês leiam editoriais de jornais. E aqui eu vou trazer um exemplo de um editorial, que é o editorial da Folha de São Paulo, do dia 11 de agosto. Se eu não me engano, 11 de agosto de 2021. É um texto, tá ali o editorial, que a Folha pensa. O que a Folha pensa. Universitários de Menos é o título do texto.
né? Aí tem uma foto do nosso ministro da Educação. E aí o texto começa dizendo assim, desculpa, que ia só encaixar na tela, que o ministro da Educação, Milton Ribeiro, aparece pouco. Num país em que a pandemia vai deixando enorme rastro de destruição educacional, o responsável pela área deveria estar anunciando programas de recuperação, coordenando esforços das secretarias regionais e se desdobrando para conseguir recursos orçamentários. Ribeiro não faz nada disso. A opinião contundente da Folha a respeito do ministro da Educação. Quando ganha as manchetes é por ter dito bobagem. É uma opinião mais contundente ainda. Eu não estou dizendo que a gente vai chegar nisso na redação. O que eu vou dar é um exemplo de como a gente adapta, por exemplo, pode adaptar um pouco esse editorial específico, já que trata de redação, ao que seria um texto dissertativo, argumentativo, no momento da redação, se fosse esse o assunto. A TV Brasil, o ministro declarou que a universidade deveria ser reservada a poucos, ou seja, defende que a universidade seja reservada a poucas pessoas possam usufruir da universidade e que a ênfase deveria estar no ensino profissionalizante. É isso, basicamente, que ele defende, e a Folha critica essa defesa dele, dizendo que o problema do Brasil é grave, que tem baixa proporção de pessoas com educação superior, né, aí cita ali números, né, brasileiros entre 25 e 34 anos, apenas 21% concluíram, faz a comparação com outros países em que essa taxa, esse percentual é maior, diz que o Brasil está anos-luz de nações campeãs, como Coreia do Sul, no mundo em que saber é cada vez mais importante para saber, e vem aqui um anúncio, pule o anúncio, vamos para o anúncio, até que se fala apenas de quantidade, e a Folha vai indo, até que no final ela faz uma conclusão lá, né? Se vocês olharem aqui, quaisquer que sejam os caminhos, o fato é que hoje o país precisa de mais jovens nas universidades, não de menos, que passa por um ensino público de maior qualidade, em especial do nível médio. As afirmações do ministro, infelizmente, não autorizam otimismo quando destinados a atingir, quanto a políticas destinadas a atingir esse objetivo. Vamos transpor esse texto, se vocês quiserem buscar, tá lá na Folha de São Paulo, você vai em opinião na Folha de São Paulo, no dia 11 de agosto, né, e vai estar disponível esse texto, o editorial da Folha daquele dia. Né. Você pode pegar editorial de outros jornais, eu estou citando a Folha porque é um jornal que particularmente eu gosto e eu acho muito interessante as opiniões da Folha, não que eu concorde com todas, não concordo com muitas, mas acho muito interessante a maneira como a Folha expõe os fatos e opina a respeito. Agora vamos, por exemplo, mostrar a adaptação desse texto ao que seria uma redação dissertativa argumentativa. A gente poderia, por exemplo, ali, Universitários de Menos era o título da redação, eu peguei esse texto da Folha editorial e adaptei a uma redação. Mudando o título, A Mazela da Educação. A gente tira aquela parte, por exemplo, em que fala do ministro, fala que o ministro falou bobagem, fala que, né, digamos que aquilo ali fosse um texto motivador para você escrever. Você tira a parte que o ministro falou bobagem, você acho que numa redação não precisa chegar a esse ponto de fazer um juízo de valor em relação nesse nível, né, de enfrentamento, mas pode dizer, por exemplo, a pandemia da Covid-19 deixou um enorme rastro de destruição educacional. Sabe-se que um dos problemas graves do país é a baixa proporção de pessoas com educação superior. Entre os brasileiros, aí já cito o dado, aquele dado que a Folha citou lá, de 25 a 34 anos, apenas 21% concluíram um curso universitário. É urgente, aí já tem a defesa da tese. A primeira coisa, no primeiro parágrafo, você usa o tema da redação, digamos que fosse esse, da educação e da questão universitária, se tem que ser o ensino universitário, se tem que se dar mais ênfase ao ensino universitário ou ao ensino profissionalizante, e aí já tem a defesa da tese. É urgente que o Ministério da Educação e as secretarias estaduais unam esforços, ao mesmo tempo em que uma fatia maior do orçamento seja destinado ao ensino público. Essa é a tese que vai ser defendida nesse caso. É evidente, aí entra o segundo parágrafo. É evidente que o saber é algo cada vez mais importante. A capacidade da população de adquirir, eu estou lendo o texto, mas vocês também estão lendo aí, talvez não precise repetir, não sei por que eu estou repetindo, mas é para fazer a leitura com vocês, para vocês avaliarem a diferença entre
o texto editorial, o editorial da Folha, e um texto dissertativo argumentativo, que é muito tênue e que é muito fácil de ser adaptada. Por isso que eu recomendo, de novo, a leitura de editoriais. O saber é cada vez algo mais importante. A capacidade da população de adquirir, utilizar e produzir conhecimento se torna um grande diferencial entre os países que muitas vezes competem por investimentos. Isso aqui não estava ali, né, mas eu acrescentei. Nesse sentido, é preocupante que o poder público demonstre a intenção de investir mais no ensino profissionalizante, em detrimento do aporte de recursos nas universidades. Embora o ensino, aqui já tem uma mudança de linguagem, você está vendo que assim, é uma adaptação, né, eu estou escrevendo com a mesma ideia, com uma outra linguagem. Nesse sentido, por exemplo, é aquilo que a gente falou de coesão, aquilo que é pedido numa das competências lá do Enem, que também vai ser avaliado na redação de vocês, vai ser avaliada essa coesão. Nesse sentido, ele faz uma ligação entre o que foi dito antes na frase, faz ligação com aquele é evidente que o saber é a capacidade da população de adquirir, utilizar e produzir conhecimento, se torna um grande diferencial entre os países. Nesse sentido, ou seja, nesse sentido que a gente vem falando, do que vem sendo dito, é preocupante que o poder público demonstre a intenção de investir mais no ensino profissionalizante em detrimento do aporte de recursos nas universidades. Está fazendo uma defesa, não de que não se invista no ensino profissionalizante, mas que isso seja feito em detrimento do investimento, do aporte de recursos nas universidades. Embora, aí se diz, embora também é mais uma ligação, embora o ensino profissionalizante seja de fato um caminho interessante a explorar, isso não deve ser feito em troca do encolhimento das universidades. Nessa linha, outra vez aqui, ó, nessa linha, é um exemplo de coesão no texto, é um exemplo de ligação, de fazer uma ligação entre o parágrafo e outro. A gente já está chegando no terceiro parágrafo, o segundo parágrafo foi de desenvolvimento, esse terceiro também é de desenvolvimento, também é de argumentação. Nessa linha, cabe lembrar que a qualidade do ensino no Brasil, se comparada com outros países, deixa a desejar. Isso acontece nos anos anteriores à chegada do estudante ao ensino superior. Em razão da falta de estrutura e de um olhar mais atento e cuidadoso de governantes, crianças e jovens sofrem as consequências durante o período escolar. Uma prévia disso se vê nos péssimos, uma prévia disso, do que foi dito antes, mais uma ligação. Isso vai fazendo o texto estar encadeado, o texto tem um sentido lógico, tem um início, meio e fim, uma ideia conectada com a outra. Uma prévia disso se vê nos péssimos resultados obtidos no PISA, a prova internacional que compara o desempenho de alunos do ensino médio. Portanto, aqui para terminar, concluir o último parágrafo, portanto, né, de novo, não é uma redação inédita, eu estou adaptando o texto da Folha. Portanto, o poder público e iniciativa privada não fariam mal se investissem em programas específicos destinados a recrutar os melhores professores, pesquisadores e alunos. Aqui está apresentada a solução, está apresentada a proposta de intervenção. Não fariam mal, ou talvez não fariam mal, seja um pouco fraco, poderiam trocar por deveriam investir, ou devem investir. Poder público e iniciativa privada devem investir, fica melhor, né? Porque já é uma coisa, não fariam mal, talvez seja um pouco suave demais. Devem investir, é mais contundente, em programas específicos destinados a recrutar os melhores professores, pesquisadores e alunos para formar grupos que possam competir com seus equivalentes nas melhores instituições do planeta. Quaisquer que sejam os caminhos, o fato é que hoje o país precisa de mais jovens nas universidades, não de menos, o que passa por um ensino público de melhor qualidade, em especial no nível médio. A pandemia atrasou esse processo, tornando mais necessário o olhar crítico e propositivo de toda a sociedade. É um exemplo de texto, depois eu compartilho com vocês também, ali no grupo de WhatsApp, para quem estiver no grupo, quem não tiver ainda, entre ali. É um exemplo de texto, uma adaptação, como eu falei, de um editorial da Folha, que é um dos editoriais mais se aproximam do texto dissertativo argumentativo, e eu acho que essa é a dica para a gente ir encerrando a aula de hoje, né, que foi muito rápida, ainda que tenha passado um bocado de tempo ali, mas foi para tentar fazer um resumão de tudo, né, um pouco antes, alguns dias antes de ser lançado esse editorial, daqui a alguns dias, a gente está no final de agosto, vai ser lançado o editorial, vai ser lançado o edital, e a gente vai poder avaliar ele. E, de novo, a nossa proposta do texto 10, a nossa proposta é que vocês estejam conosco e que vocês possam ter
as suas redações corrigidas, a gente vai no grupo de WhatsApp, nos nossos grupos, nas nossas redes, quem se inscrever, quem acompanhar o nosso curso, vai ter essa oportunidade de treinar com a gente, treinar com alguém que possa dar o retorno, dar o feedback e fazer a correção, fazer os apontamentos necessários e dizer no que pode melhorar, no que tá bom, no que pode evoluir nesse sentido. Então, essa é a nossa proposta do texto 10, eu espero que vocês tenham gostado aqui dessa aula um pouco improvisada, dessa dinâmica aqui um tanto improvisada, mas que foi montada aqui para tentar esclarecer algumas coisas a respeito do que se pede numa redação, num processo seletivo como esse. É um momento muito importante, muita gente vai concorrer, a procura vai ser muito grande, né? Tem uma valorização dos professores recente, que talvez ainda não seja, com certeza ainda não é a valorização mais justa, ainda tem muita briga e muita luta para que os professores, as professoras sejam mais valorizadas, não só em Santa Catarina, como no Brasil inteiro, mas ao mesmo tempo tem uma valorização anunciada recentemente aí pelo governo estadual, sem entrar no mérito, de que vai fazer, com certeza, que a concorrência talvez seja maior nessa busca pela vaga de professores ACTs na rede estadual. Então, e como o diferencial é redação, a nossa proposta no texto 10 é que vocês que vierem conosco tirem a nota máxima em redação, consigam ser bem avaliados e que essa nota ajude vocês depois, junto com a prova de conhecimentos gerais e a de conhecimentos específicos, de acordo com a área da sua atuação como professora ou como professor, consiga conquistar a vaga e, de preferência, a melhor vaga que faça com que você atue num local que você possa ter a chance de escolher o local de atuação. Tá bem? Então, essa é a nossa aula inaugural. Deixa eu só terminar aqui. Opa, que agora aqui ficou uma tela infinita. A gente vai interromper a apresentação. Eu estou gravando, como eu falei, de uma maneira improvisada, mas uma aula improvisada, mas que a gente vai ter oportunidades de fazer outros encontros até ao vivo, né? A nossa ideia é fazer algumas lives para tirar dúvidas, para discutir temas, em que possam outras pessoas participar, né? O diferencial, como eu falei, está no texto, está em treinar o texto, não adianta só vocês assistirem aulas, assistirem dicas, porque isso tem muito na internet, tem muitas dicas se vocês procurarem, né? Eu mesmo busquei aqui textos e referências do Enem, que é o maior de todas as referências para um texto dissertativo argumentativo, e isso pode ser tirado na internet. O diferencial é ter o acompanhamento, e eu me proponho, como texto 10, a acompanhar quem se inscrever, quem estiver com a gente. Então, está no link da descrição, o contato, está no link da descrição, tem link na descrição, tem os links das nossas redes e principalmente do nosso contato pelo WhatsApp. Nos próximos dias, a gente deve lançar mais alguns conteúdos gratuitos, mas a ideia do curso, é claro, ele vai ser limitado, porque quando a gente oferece essa correção de redações, tem que ser feito com qualidade. Para isso é necessário que tenha tempo, né, para se corrigir, para avaliar e para acompanhar cada aluno. Então, a gente vai, quando chegar ali próximo, depois do lançamento do edital, fazer o lançamento oficial do curso, do texto 10, e aí a gente espera que vocês possam, que o maior número de pessoas possível, né, dentro do limite que vai ser colocado, se inscrevam e a gente consiga fazer essa jornada junto. O objetivo é acompanhar até o dia 24 de outubro, dia da prova, para que tudo se saia bem e para que seja desmistificado, que se tire esse peso da prova de redação como se fosse alguma coisa muito difícil, né?
sabendo, a gente destravando, né, destrinchando todos essas competências, tudo que se pede ali, o texto vai se tornar fluido, seja o assunto que for, vocês tendo conhecimento, lendo bastante, vocês vão ver que não vai ser difícil escrever um texto, escrever uma redação bem escrita, com uma ortografia correta, desde que vocês sejam, todo mundo se prepare para isso, é claro. Então a gente fica por aqui, esse é o texto 10, muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau. Agora sim, tchau.